Salvem, queridos plantoides, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly e hoje eu trago aqui referências, inspirações em Anthuriums, alguns indivíduos, algumas variedades mais atualizadas, mais recentes, que estão crescendo aí bonitas, plantas bem interessantes para te inspirar. E a gente sabe que o rolê da coleção mais contemporâneo começou a partir aí de 2016, o movimento internacional na Europa, nos Estados Unidos, chegou no Brasil em 2018 com o nome de Urban Jungle, e nesse movimento as aráceas, Philodendrons, Anthuriums, Monstera, Aglonema, Alocásias, Colocásias, Cercestes, Cirtosperma, enfim, uma turma, uma galera bem ampla aí de variedades e espécies começaram a povoar os nossos Instagrams, as nossas casas, os nossos apartamentos, sacadas, quintais, jardins. Algumas dessas espécies já vinham de uma cultura de coleção mais antiga, da turma mais veterana, como eu costumo dizer, e outras chegaram a partir de 2016 para cá, transformando até o mercado, a maneira que o ser humano, as pessoas interessadas, perfis de públicos, um público mais jovem inclusive. Antigamente planta era muito mais orientada aí para um público mais velho, e de 2016 para cá jovens passaram a se interessar muito mais pelo tema cultivo de planta, coleção de planta, plantas raras em cultivo, e é possível dizer que este movimento contemporâneo de 2016 até mais ou menos 2022, 2023, de maneira mais expressiva, esse movimento transformou a maneira que a gente entende planta. A busca por novidade se intensificou de uma maneira extraordinária, inédita. As pessoas começaram a querer novidade atrás de novidade com muito mais frequência, a todo momento, e de certa forma o mercado hoje ainda sente todas essas mudanças. Um perfil de público mais abrangente, atingindo mais jovens, uma certa especialização de variedades. A arácea, de certa forma, é apenas uma família, e apenas esta família carregou aí o mundo durante aí 4 anos aproximadamente, 4 ou 5 anos pelo menos aqui no Brasil. E essa vontade muito grande de ter novidade a todo momento ou com uma frequência muito maior, natural que lá no comecinho, há 4 anos, em 2018, as plantas iniciais de entrada neste movimento de Urban Jungle foram Anthuriums que vieram de outros movimentos da coleção. Destacaram-se espécies que já vinham de movimentos de coleção anteriores. A gente está falando do Anthurium veite, Vitarifolium, o Araucoianum. Não é à toa que o Sérgio, da Cactus Brasil, e que me apresentou a essas plantas, as aráceas, me mostrou exatamente esses caras: Anthurium Vitarifolium, Anthurium veite e Anthurium araucoianum. Foi a partir desses 3 Anthuriums que eu comecei a estabelecer esse contato com as aráceas e com o movimento da Urban Jungle, que, a bem da verdade, eu nem sabia a época que estava se formando. E a partir daí, este novo conceito de novidade atrás de novidade que ia se formando com o movimento da Urban Jungle e na sequência imediata com o fenômeno da pandemia, aí, meus queridos colecionadores, essa ideia da intensificação de novidade atrás de novidade explodiu, se tornou verdadeiramente a tônica do rolê. E hoje, 2024, a gente ainda sente efeitos disso. O mercado, de certa forma, está buscando entender o que é esse fator novidade atrás de novidade, influenciando aí as produtoras em geral, das empresas pequenas até as empresas grandes, porque produtoras também são empresas. E o Fly, Jardineiros Urbanos e o Fly, de maneira totalmente despretensiosa, estava lá em 2018 subindo numa conta de Instagram denominada Jardineiros Urbanos, as primeiras plantas, as primeiras folhagens. Eu mantenho basicamente todo o histórico desde aquela época no meu Instagram. E assim a gente consegue ver aí quase que a passagem, o fenômeno dessa intenção mundial de variedades a todo momento. E aí, em 2024, eu chego aqui, com este foco principal em Anthuriums. Por que Anthuriums? Primeiro, que eu vim também, sou filho aí deste movimento contemporâneo, uma moda muito intensa,
uma cambada, uma porrada de gente já saiu. Em 2021 e 2022 existiam centenas ou milhares de contas nacionais e internacionais de exposição dessas plantas de coleção. As aráceas, fundamentalmente, entre outros carinhas esparsos de outras famílias, como a Begonia maculata Witt, como a Pileia peperomioides, como também algumas samambaias, o Platycerium ridley, Adrinaria rigidula wittei, cactos tropicais, como o cactus zigue-zague, Selenicereus antonianus, Cissus discolor e Dioscorea discolor também, duas variedades aí de famílias totalmente distintas, caducifolia, com comportamento de dormência profunda, como eu costumo dizer, marantas, como a Calatheia orbifolia, só que eram as aráceas e são, de certa forma, ainda as aráceas que deixam aí uma reverberação, ondas mais esparsas, mais ondas do que foi este último momento, o momento mais contemporâneo do rolê da coleção, que mudou bastante o referencial, incluiu uma geração muito mais nova, pessoas muito mais interessadas nas descrições, uma afeição, uma aproximação em relação aos termos botânicos, aos pesquisadores, à biologia em si, e um movimento assim mais especializado também, curiosamente mais especializado. A minha escolha de Anthuriums não é à toa. Em qual sentido? Em dois sentidos. Primeiro, Anthuriums são decorrências naturais do movimento das aráceas, e colecionar Anthuriums vai de encontro com outro movimento paralelo ao que foi a Urban Jungle, um movimento internacional de décadas que é da coleção de Anthuriums, que é da hibridização de espécies ou variedades desse gênero. Esse movimento corre em paralelo há décadas. A gente tem exemplo de híbridos na Austrália, inclusive, que representam este movimento decano. Obviamente, nos Estados Unidos, Dr. Block, Tim Anderson, Denis Rotolante, a própria Enid, embora ela seja mais jovem dessa turma, ela já está algumas décadas aí trabalhando com Anthuriums híbridos também. E é por aí que o Fly hoje se encontra como colecionador, como um representante mais contemporâneo deste rolê de coleção. E quem realmente fica e continua no rolê, seja a partir desta última onda ou de ondas anteriores, sabe que propagação, cultivo, polinização, clonagem, multiplicação a partir de estaquia, hibridização é parte integrante natural do hobby da coleção. Seja um colecionador apenas colecionador, seja um colecionador que vende, seja um colecionador que troca, seja o horticultor também coleciona. Então, depois desta última grande onda que reacendeu espécies como Veitch, o Araucoianum, Vitarifolium, e fez se apresentar esses carinhas para uma geração nova aí de colecionadores que estão aprendendo ainda a ideia de colecionar. Eu, como colecionador, como Fly, como jardineiros urbanos, com esta tônica, este foco em Anthuriums, também estou atrás de novidades. Novidade para mim, colecionador, e novidade a vocês que estão atrás de conteúdo relacionado a novidades em plantas. No caso aqui, tônica Anthurium. De tempos em tempos eu trago esta história, seja breve, como hoje, seja em episódios, como já fiz algumas vezes, porque é história é bastante importante, as histórias se complementam, elas se somam, elas são indissociáveis, na verdade, e assim a gente chega hoje neste contexto atual. E para começar a ilustrar este contexto atual, eu vou trazer um Anthurium que dá para dizer que é brasileiro, porque só tem em um lugar no Brasil. A gente está falando do Anthurium Burle Marx. Esse cara também tem uma história interessantíssima comigo. Ou melhor, eu tive com ele. Em 2021, estive lá pela primeira vez no sítio Roberto Burle Marx, já como Fly. Realizei 4 episódios à época, que vocês podem ver aqui na descrição desse vídeo. E foi a primeira vez que eu avistei este Anthurium, 2021, o clone menor, 2 clones menores no sombral Margaret Me. Eu estava com o Marco Lacerda, do Sítio e Jardim,
a gente bateu o olho e foi inevitável. Nossa, que morfotipo interessantíssimo do Anthurium crystallinum. À época, pela forma, independentemente das cores e da tonalidade, a gente entendeu inicialmente como Anthurium crystallinum. Eu e Marco Lacerda, inegavelmente, achamos aquele indivíduo espetacular, embora, à época, entendendo como Anthurium crystallinum. Depois, em 2023, voltei para lá, sítio Roberto Burle Marx, na companhia da Sandra Toffani, queridona, sempre extremamente receptiva, embora ela não curta muito as câmeras. E aí avistei de novo, já entendendo o cara como um híbrido. Inclusive chamei a época de Anthurium crystallinum Burle Marx. Também tem vídeo aqui desta passagem que aí eu já entendi aquele cara como híbrido, não tinha certeza absoluta ainda. Foi quando inclusive avistei seus frutos. Brinquei com a Sandra que eu queria pegar umas sementinhas e tal. E aí, com aquela infrutescência, eu falei, peraí, isso aí tá me cheirando, tá me parecendo muito a forma de inflorescência dos híbridos tipo Doc Block, Anthurium Micheli, por exemplo, Anthurium Zara. E isso foi reforçando então a minha ideia de híbrido junto com a história. Qual que é a procedência? Não se sabe. Como surgiu aqui? Não se sabe. A matriz no sombral Graziella Barroso e duas mudas clonadas lá no sombral Margaret Mee. Ah, então é o mesmo cara. Interessante. Fomos juntando pequenas peças de história, sabendo que muitas plantas lá, muitas variedades, muito material ainda está passando por processo de descrição. Tem muita coisa realmente que não se sabe a procedência, não se sabe ao certo as espécies que são. A partir desta última visita com o querido Marlon, primeira vez que a gente percorre junto o sítio, ou melhor, os sombrais com ênfase em Anthuriums híbridos, entre os demais assuntos que a gente trouxe a vocês e também está aqui na descrição desse episódio, Anthurium Burle Marx. Esses carinhas aqui estão em desenvolvimento, são plântulas agora que começam a trazer forma. É o princípio aqui. Eu já passei para 2 membros lá na live, a live está aqui, o link para vocês verem, dizendo o que para eles? Ó, gente, a princípio é filhos legítimos do Anthurium Burle Marx. Só que você tem lá uma cambada de belos e gigantescos indivíduos do Anthurium magnificum inflorescendo a todo momento também, e pode ter lá algum tipo de cruzamento, uma carga extra de Magnificum para um híbrido que eu já acredito que tenha o Magnificum também, tá? Então, com essas ressalvas, os membros já estão cientes que os indivíduos que eles ganharam podem ser misturados ainda. Tem uma camada extra de Magnificum aí. Temos alguns indivíduos aqui, eu e Maju, Carol da Maju, e a gente vai aguardar desenvolver e crescer para ver se vai vir aqui o puro, entre aspas, sabendo que já é um híbrido, o puro Anthurium Burle Marx, ou pelo menos alguns dos indivíduos vão trazer as características emblemáticas, marcantes do puro Burle Marx. Um híbrido nacional, de certa forma. A gente não sabe a procedência, eu tenho a referência aí de centenas de Instagrams pesquisando a todo momento sobre novidades e eu nunca vi até hoje um Anthurium como Burle Marx. Talvez o mais parecido aí que a gente tenha seja o Ace of Spades, mas mesmo assim é muito diferente em termos de morfologia, estrutura, inflorescência. Eu tenho inflorescências já avistadas aqui na minha coleção. Então assim, é um outro cara. E aproveitando, como o episódio de hoje é para trazer referências aí de novidades na dinâmica estabelecida pela Urban Jungle, de novidades a todo momento, vou trazer para vocês aqui, para vocês avistarem, apreciarem, o Anthurium Ace of Spades Dark X Green. Alguns de vocês já sabem a origem do Anthurium Ace of Spades, a forma típica, que é bem diferente disso. Isso aqui provavelmente seja aí um efeito de mutação ou às vezes uma variabilidade genética que se fixou em cultivar, né? Como eu tenho testado com a variação aí do Anthurium papililaminum e jardim. A origem da forma típica do Anthurium Ace of Spades, que é um híbrido
o híbrido cujas variedades não se sabe é o Havaí. E essa variação aqui é uma mistura, tá? Embora ele tenha toda a cara de ser o Ace of Spades Dark Form, vou mostrar daqui a pouco para vocês o Dark Form, esse carinha aqui ele vai ter uma mistura do Anthurium Ace of Spades Green, este nome foi dado pelo William Rotolante, da SKG, com o Ace of Spades Dark Form Tesula, tá? Então, resultante deste aperfeiçoamento genético, a gente tem o Dark X Green aí, que a Maju inclusive já vendeu alguns indivíduos. É um cara muito interessante, muitíssimo interessante mesmo. Ainda é bastante novidade em cultivo no Brasil, ultra novidade. E o Dark, vocês vão poder até falar, pô Fly, o Dark X Green está mais dark do que o próprio Dark. Sim, porque essa folha aqui está em expansão ainda e o indivíduo está na metade do tamanho aqui, tá? Então, morfogênese na veia, o carinha vai se transformar aqui, mas eu tenho certeza, por fontes, né? A questão sempre são fontes, de que este cara aqui é um legítimo Dark Form daquela produtora, ou melhor, daquela distribuidora que vocês conhecem dos Estados Unidos. Então esse aqui é o Dark X Green, que já é uma super novidade aí, quando o assunto é Anthurium, novidades em Anthurium. E o Dark Form, que é um clássico aí entre os colecionadores. Tá aqui uma muda, com certeza farei clones aí, para que a Maju também possa repassar aos novos colecionadores interessados, a esta nova geração principalmente, que está super antenada e super disposta a este movimento. Fly, você não acha que o movimento da Urban Jungle, Arácea, já acabou? Como movimento coletivo, com moda envolvido, com certeza já acabou. Aquelas milhares de contas de Instagram, toda aquela empolgação que existia, compulsiva, diária, de muita gente, acabou há 2 anos aí. Mas qualquer movimento, independentemente da cultura, culturas mais afeitas à moda, culturas mais afeitas a enraizamento, sempre tem sementinhas plantadas aí, que estão germinando, e os players do mercado estão tentando entender aí para ver como se encaixar, como se posicionar. As coisas realmente mudaram. A gente está passando por transição, na minha visão, e a gente tem que ficar aí só atento, ser resiliente, ter paciência e ficar atento aí às movimentações. Eu estou seguindo nessa especialização, tá certo? E não é muito difícil entender por que eu tenho focado tanto em híbridos, porque híbrido me dá muita autonomia desde que eu tenho uma variedade interessante de variedades e espécies. O híbrido me dá uma autonomia para criar novidades. Então, para quem se questiona sobre o arrefecimento aí do movimento, sim, arrefeceu, acalmou grandão, só que deixam sementes plantadas com certeza. Um outro material, um outro carinha que eu acho interessantíssimo e de tempos em tempos eu destaco a vocês. Os meus indivíduos afortunadamente estão aí adquirindo essa forma narrow. Até esse que estava mais arredondado, ele está um pouquinho mais comprido agora. São irmãos de semente, tá? Aquele rolê, aquele trampo de ir desenvolvendo a partir de plântula. Como bons colecionadores, veteranos ou não, a gente sabe que produzir a partir de semente é muito legal, é muito prazeroso. No caso aqui vieram plântulas, né? Mas praticamente todas as etapas. Anthurium Carla Black, aperfeiçoamento genético também de 2 ecótipos, RA6X, RA5, tá? Muito interessante, embora irmãos, é notável a diferença das formas, né? Esse carinha está ligeiramente mais atrasado, mas as formas das folhas antigas, ó, já apontam para diferenças, né? E deve seguir mais ou menos assim diferentes. Para quem se confunde um pouco com cristalino, magnificum, eu acho que aqui não dá para confundir mais, né? Essa característica mais alongada, pelo menos desses 2 indivíduos aqui. Também referência aí de novidades possíveis, que aos poucos aí eu, Fly, em parceria com a Maju,
vou repassando a ela. Dos amigos da Platicetaria Santa Fé, eu gostaria de destacar aqui o Anthurium platini, foi o nome que eu dei em homenagem aos queridos da Platicetaria Santa Fé. É um híbrido complexo, originário da Indonésia, tá? Eles têm feito novos híbridos a partir desse cara aqui. O Ricardo tem me passado as informações, segredinho ainda. E por que eu trago esse cara como destaque? Não é para puxar saco do Ricardo, nem da Platicetaria. Porque esse cara aqui, ele lembra muito, não um indivíduo pequeno assim ainda, tá? Mas o indivíduo mais adulto, a matriz. No meu caso aqui, esse carinha foi feito por semente. Ele lembra muito um Anthurium do Doc Block, que não existe mais puro, né? São todos híbridos, mas ele nomeou há um tempo atrás lá como Anthurium Black Widow. Vou deixar a imagem aí para vocês. Não se encontra esse Anthurium Black Widow, ele se encontra híbridos dele, tá? E esse cara lembra bastante o Black Widow, principalmente na forma um pouco mais adulta. Inclusive o próprio Black Widow, ele vai ficar como Black Widow, só mais adulto também. No começo assim você fala, é um magnífico, é um cristalino, mas a planta mais adulta, ele ganha as características semelhantes ao Anthurium Black Widow, Anthurium platini, um carinha bem interessante aqui. Tem Carla Black, tem Doc Block, tem Portilloy junto. Portilloy já é um aperfeiçoamento genético aí, tá? Então aí um Anthurium complexo, como a gente costuma dizer, e eu recomendo bastante como novidade aí mais atual do nosso rolê focado em Anthuriums. Outra novidade aqui que eu quero apresentar a vocês, eu mostrei muito pouco nesses anos, nesses últimos tempos, melhor dizendo, é esse híbrido complexo vindo direto das mãos de Scott Cohen. O Bruno Amaral fala bastante dele, inclusive foi uma indicação de certa forma minha, e assim o Bruno trouxe este cara aqui, que pertence hoje à minha coleção. Ele é um híbrido do Magnificum Norte X Crystallinum X Warocqueanum. Deixa eu ver se acertei. Isso mesmo, Magnificum Norte X Crystallinum X Warocqueanum. Olha a lâmina foliar em expansão, que coisa bela, tá? Os pecíolos, ó, antocianina aqui do cara persiste fortemente nos pecíolos, no caule inclusive, tá? Isso aqui é meio difícil de se ver, essa persistência toda. Fica vermelho, depois esverdeia. A folha mais antiga perdeu um pouco, fica nesse tom meio rosáceo assim, né? E aqui, gente, nessa infrutescência aqui, a gente tem um híbrido mais complexo ainda. Eu coloquei pólen aqui de um cara que é feito de Anthurium magnificum, Red Crystallinum e Papililaminum, tá? Vamos ver o que vai sair aqui, ó. Interessante, né? Vamos ver o que vai dar. Eu nem tinha muitas expectativas de funcionar, mas deu certo aqui. E esse é um carinha também, cujos híbridos estarão aí em breve, vocês sabem onde. Falo bastante, né? Mais uma novidade aí, de ponta, por assim dizer. Eu tenho investido bastante nesse tipo de foco, continuarei investindo. Entendo que a especialização é um caminho interessante, bem interessante. Anthurium desenvolvido pelo Scott Cohen, Magnificum Norte X Crystallinum X Warocqueanum. Belíssima planta, com as características híbridas de maior resistência a baixa umidade, inclusive, tá? Esse cara aqui tá com folhas praticamente perfeitas, amplitude térmica e baixa umidade. Não afetou praticamente nada, não só não afetou, como está produzindo frutos, é uma frutificação em fase inicial aqui, como também liberando nova lâmina foliar. Lembrando que, vale a pena sempre dizer, sistema de nutrição, vocês sabem, Monstera Lab, mais cote, mais bocache, fundamental aí para manter as plantas nutridas, inclusive nesse período. Não parei de borrifar Monstera Lab semanalmente. Bora falar de uma espécie, trouxe aqui de referência como Dark e Aveludado no episódio anterior, tá?
É o Anthurium a priori, Anthurium papililaminum, embora as características da terminação da espata seja aguda, é um caractere que pode apontar para outra espécie. Essa tonalidade muito escura no verso também na face abaxial. No episódio anterior fiquei falando adaxial, é bastante característico, né? Persistente. Esse tom a olho nu aqui é um vermelho rubro arroxeado. Fica arroxeado devido ao verde muito escuro da face adaxial, da frente da folha, tá? Esse aqui é um indivíduo com única variabilidade genética, bulado, né? Então aqui eu destaco este Anthurium papililaminum a priori, tá? Este indivíduo específico, como eu trouxe aí e comparei no episódio anterior. É um carinha bem legal, bem distinto. Tudo que é cor nele é muito intenso, seja os tons de verde, seja os tons de vermelho, inclusive no pedúnculo, na espata. A espata desse cara e de um outro cara que é muito semelhante a ele, mas é diferente, ele forma essas voltinhas, tá? Isso não acontece de maneira comum nos papililaminum, não forma essas voltinhas assim, não espirala desse jeito. Tem stipit também, e a stipit também é em tons avermelhados, certo? E os frutos desse cara são diferentes do Anthurium papililaminum. Óbvio, eu não sou pesquisador, mas eu sei que morfologia dos frutos também é parte de detalhe, de caractere para determinar a espécie. O fruto do papililaminum lembra mais um cristalzinho, ele fica meio que esculpidinho nas laterais, roxo predominante no ápice, branquinho na base e fica com uma pontinha às vezes, quase uma pontinha no ápice assim. Esse cara dá um fruto bem redondinho, extremamente redondo, e a formação em si, na frutificação, na infrutescência, visualmente, lado a lado, é diferente de um Anthurium papililaminum também. Obviamente, não sou pesquisador formado, nada disso, mas de tanto conviver com Marcos Nadruz, mas por interesse, pelo lado entusiasta, eu tenho analisado todos esses aspectos. Na minha visão, já que vocês provavelmente querem saber, esse cara aqui, que é mais escurão assim, e tem algumas variedades aí no mercado, ele não é um papililaminum, ele não é um antolac, ele é alguma coisa nova aí, e que ótimo se for, né, para falar a verdade. Eu acho muito interessante, o mais importante na minha visão, que é um cara muito bonito, muito interessante. E para falar a verdade, ter mais tonalidades vermelhas, a intensidade vermelha acaba sendo mais interessante, né? Do que ser um pálido verde aí, diante de tantos verdes que a gente tem aí na praça, tá certo? Essas tonalidades realmente quebram a monotonia do verde, como diria o meu amigo produtor Marco Lacerda. Esse aqui também é um outro híbrido complexo já, que vai ter Anthurium subsignatum, Anthurium papililaminum Mary. Eu não vou ter o Mary aqui agora para mostrar para vocês, que é uma variedade vinda de Steve Marinock, não é só o Regardens que tem lá de exclusivo em termos de PAP nas estufas no jardim de Marinock, tá? Então é subsignatum, papililaminum Mary, e aí um Giovannini, um aperfeiçoamento entre Raflinam e Fort Sherman. Ou melhor dizendo, Fort Sherman X Raflinam, tá? São 4 variedades aqui e a gente tem essa formação interessantíssima que a gente sabe que atrai muitos colecionadores. O toque, ele é o semi-velutino, semi-aveludado, ele traz aqui aquela impressão emborrachada, mais emborrachada do que, por exemplo, o Tropican 01, tá? Porque ele tem aí camadas mais fortes de velutinos, ele vai adquirindo esse formato assim interessantíssimo, o sino super aberto. E o que acontece aqui, meus queridos novos colecionadores? O que acontece é o seguinte, se vocês notarem, a folha dele está um pouco clara, né? Porque a gente entende de dark, por exemplo. Ele é um dark, só que aí, repito, o tipo de sistema de iluminação que eu tenho aqui nas estufas provoca aqui um crescimento, um enflorescimento muito interessante
tem sido esse mais o propósito enquanto estufas verticais. Contudo, ela é um pouco intensa para algumas variedades, ou seja, algumas variedades respondem ao tipo de intensidade de iluminação clareando as folhas. Outras variedades, espécies aqui, como a Begonia ferox e alguns Anthuriums híbridos aqui, eles respondem positivamente, eles ficam mais escuros e com muito mais concentração de antocianina. Esse é mais um caso, então, que nesse tipo de intensidade fica mais clarinho. Se eu deixar aqui, ó, a mais ou menos 100 FC ou 1000 lux, ele vai ficar bem escuro, ele vai ficar bem próximo aí do Portilloy. Inclusive lá na Europa, originário de um país europeu lá, ele é tido como Portilloy RD, abreviação do nome do criador. O pessoal brinca, Portilloy RD, tá? Bem interessante, bem deltoide, bem sinus aberto, enfim. Lembra quando a gente falava de Philodendron? Vocês que me acompanham há bastante tempo, o formato de lâminas foliares alongadas, estreitas, atraía um grupo específico de colecionador. Mesma coisa aqui, deltoides, seja esse cara, seja o Delta Force, seja o SP NOV-DF, seja o Doritos, todos esses caras aí são feitos, são cultivares, são produzidos para atender esse tipo de expectativa deltoide, tá? Para concluir o episódio mostrando algumas referências aí que cedo ou tarde, mais cedo eu espero, a Marju vai entregar aí para vocês alguns indivíduos exclusivos. Eu vou trazer aqui um cara que a gente sabe, né? O Anthurium luxurians, em 99% dos seus híbridos, ele impregna demais. A genética dele é muito dominante e os carinhas aí, em geral, eles ficam com um jeitão, eles trazem muito do luxurians, né? Salvo algumas raras exceções, como por exemplo o Anthurium dorayactis luxurians, na minha visão, ele fica bem mesclado, né? Bem interessante. E outro cara que eu acho muito interessante, no caso aqui a gente vai ter já 3 variedades, a gente vai ter aqui Anthurium Ace of Spades Dark Form, Papililaminum e por fim uma camada aí de luxurians, tá? Tenho deixado os nomes certinhos aí na tela para vocês. Esse cara para mim é um dos caras mais interessantes já. Ele está meio amarelado assim, muito provavelmente por causa da intensidade de luz. Cada planta reage de um jeito, né? Curiosamente, a face abaxial, pecíolo e as nervuras aqui, elas denunciam totalmente o Ace of Spades. Ele tem esses lobos sobrepostos assim, muito legal. Eu acho isso, essa estética, essa formação muitíssimo interessante. Ele sim lembra muito, traz muito do luxurians, né? Com certeza traz totalmente o Ace of Spades. E eu diria que o Anthurium papililaminum em si, ele dá uma sumida aqui, tá? Ele dá uma bela sumida. Eu diria até que é um subproduto aqui de Ace of Spades com luxurians. Obviamente que não um híbrido primário com essas duas variedades, tá? A gente pode dizer aqui que as texturas e a genética do Anthurium papililaminum, ele suavizou as características do luxurians, sem perder totalmente, mas deu uma bela suavizada, o que realmente torna esse cara muito, muito interessante. Eu tô já com uma mudinha lá, disponível. Na verdade eu não sei se vai estar disponível ainda, talvez eu faça mais um corte e tal, porque é um híbrido bastante exclusivo. Foi um colecionador estadunidense que desenvolveu. Quem me repassou essa planta à época foi o querido Caio Metal Jungle Slayer. Muito agradecido a esse irmão, esse brother aí, super incrível que é ele. Gosto muito do Caio. E é isso. Eu só vou trazer então agora, para finalizar de verdade, um extra de uma produção, de um surto, de um vulto a partir de uma semente que surgiu lá no Sudeste Asiático. Com essas características, alguém já pode presumir de quem eu estou falando. Anthurium King of Spades, Rajiuli, a partir de uma única semente, uma plântula, surgiu aí, se desdobrou em todas essas variedades típicas ou não típicas desse carinha asiático, muito emblemático, muito legal.
Eles têm feito aí híbridos dele com Red Cristalino, que é mais fantástico ainda na minha visão. Esse carinha aqui estava muito maior do que isso, talvez o dobro de tamanho. Pegou um fungo no caule lá, eu tive que fazer uma raspagem com detalhe, com cuidado, para tirar todo o fungo, salvar a parte fértil, a parte saudável, melhor dizendo. Dividi em 2 caras e foi aí que eu percebi o quanto o King of Spades tem a plasticidade fenotípica, né? O outro indivíduo, que eu nem sei onde está, depois tem que procurar aqui, tá com uma cara muito diferente desse cara aqui. Ambos lembram King of Spades, só que na hora que eu coloco lado a lado, você fala, nossa, como são diferentes um do outro. Realizei esse tratamento nesses carinhas, achava que era uma planta relativamente de fácil cultivo, mas não é. O King of Spades é lento, tá? Ele é bastante lento e ele reclama bastante aí de baixa umidade se a gente não der uma condição constante, né? Deixar esse cara em estufa constantemente. De toda forma, é um cara que me inspira bastante aí a produção de híbridos, tá? Bastante mesmo. No caso aqui eu quero até imitar o pessoal lá, só que ao invés de Red Cristalino colocar o Michele, que é de certa forma muito semelhante na minha visão, em termos genéticos, né? E ele vale esse destaque também como novidade, tá? Existe muito pouco em cultivo ainda no Brasil e é um carinha muito interessante para se ter, já avisando de novo e reforçando que não é de fácil cultivo, não é brincadeira não, tá? Tem um crescimento bastante lento. Antes fosse um clone, mas ambos são assim. O outro está até mais lento do que esse. Esse aqui provavelmente era apical, mantendo as características do indivíduo inteiro antes de eu cortar. Anthurium King of Spades aqui, bem bacana. Muito provavelmente, eu tenho notado um ponto aqui nesse cara, a gente sabe que o Sudeste Asiático, o clima costuma ser quente, mais ameno, na faixa dos 22 graus o ano inteiro. Ele não curte muito calor, no caso, tá? Agora, em épocas mais amenas e frias, resolveu liberar a lâmina foliar. Então, muito provavelmente, é um cara que, além das suas características únicas, já citadas, já comentadas, é um cara que tem a dormência possivelmente invertida. Em períodos mais frios, ele se desenvolve melhor do que os períodos quentes, tá? Eu acabei de matar charada aqui em relação à dificuldade de cultivo do King of Spades. Então foi assim, meus queridos plantoides colecionadores, trouxe um contexto de início de episódio para mostrar para vocês por quais motivos, parte dos motivos que eu tenho seguido aí em especialidade em Anthurium. Por um lado é uma consequência natural de um movimento que deixa aí suas sementes, por outro segue uma tendência decana aí entre europeus, estadunidenses, tá? E tá tudo certo, é o rolê que eu tenho optado, estou muito feliz. Obviamente que eu tenho feito aí outros rolês também para não deixar de expandir novos ares, tá? Mas em termos de cultivo, em termos de hobby, em termos de coleção, é com os Anthuriums que eu tenho me preenchido, tá certo? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu!